Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Englearn. E hoje eu vou reagir a um vídeo interessante que eu vi aqui de um canal chamado Giovanna Vlasic, acho que é assim que se fala, Professor Autista Gamer. Este aqui é o canal dela e esse é o vídeo. E o vídeo tem o seguinte tema: ainda vale a pena ter um Xbox Series S em 2025? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo a partir do minuto 3:29, né? São umas considerações que eu achei mais relevantes aqui para a gente poder assistir e vamos ver aqui o que ela tem a dizer sobre esse tema. Vamos lá. Não é só comprar um console para pôr na sua mesa, no seu rack, na sua sala. E aí? Porque o PlayStation 5, como eu já fiz vídeo aqui da minha amiga que comprou o PlayStation 5 e não sabia o que jogar, ele tem um caso à parte, que é o quê? Vou continuar falando que é um descaso, sim, com os jogadores. Que é simplesmente, você tem um PS5, você até tem a assinatura da PSN Plus, mas que só funciona com o PS5. A assinatura que eu tenho nesse carinha aqui funciona no meu computador, no meu celular, no meu tablet, nele, na nuvem, sem, entendeu? De qualquer jeito. Seja jogando pela nuvem, seja streamando através. Bom, aqui eu já acho um pequeno erro dela aqui no início, né? Colocar essa questão das plataformas em que você pode jogar as assinaturas. Como esse vídeo aqui está intitulado Ainda vale a pena ter um Xbox Series S em 2025 e ela está falando de consoles, o contexto é console, não é o ecossistema, não é você jogar num PC. Por exemplo, se eu vou falar de consoles e eu vou comprar um console, eu vou fazer assinatura para jogar no console. Eu não vou comprar um console e fazer uma assinatura para jogar no PC ou para jogar em outros dispositivos. Então não faz sentido, apesar de o ecossistema do Xbox ser bom para você utilizar em outros dispositivos, não faz sentido você colocar essa coisa legal que tem no ecossistema Xbox dentro desse assunto do vídeo, porque eu entendo que o contexto aqui é somente console. Então quem compra o Xbox somente vai jogar no Xbox e para você comparar, né, que ela vai fazer uma comparação aqui com o PlayStation, você está falando do console, você não está falando do ecossistema inteiro. Então você está se limitando a falar do console. E eu não acho adequado colocar essa parte aqui de outros dispositivos. Então, na minha opinião, acho que não é legal colocar isso, apesar dessa parte de ecossistema do Xbox ser muito legal de você acessar outros dispositivos, mas aqui eu acho que deve se limitar apenas a consoles. Mais uma vez, vocês vão ver aqui que o título do vídeo dela é Ainda vale a pena ter um Xbox Series S em 2025. Ou seja, para que eu vou comprar um console Xbox? Eu vou pensar assim, eu vou comprar um console para poder jogar fora do console. Para mim isso não faz o menor sentido. Dele, com ele longe de mim. Enfim, eu consigo utilizar de várias formas, coisas que com a PSN Plus não. Quando você tem um Xbox, você vai ter biblioteca gratuita, assim como também tem no PlayStation. Todo console tem uma biblioteca com jogos gratuitos, que são alguns jogos limitados ali, tá? Tem jogos legais, ok, mas estou falando agora sobre lançamentos. Vamos lá. A gente tá tendo muitos jogos interessantíssimos e incríveis saindo. A gente teve Expedition, a gente teve Doom. No ano passado teve uma leva também, tipo Indiana Jones, Stalker. A gente vai ter Ninja Gaiden, The Outer Worlds 2, né? Eu joguei um esses dias. A gente está tendo muitos jogos incríveis chegando para todas as plataformas, não é só para o Xbox, deixando bem claro que não estamos falando de exclusivos, tá? Se você é uma pessoa que fala assim, eu prefiro o PS5 por questão de exclusivos, infelizmente ou felizmente, não existe mais exclusivo. Todos os jogos, basicamente, tem um ou outro que não, mas quase todos. A velha falácia da tal da exclusividade, eu acho que desde da geração passada, que começou ali em 2013, 2014, onde a internet estava começando a ser mais acessível para as pessoas e o celular começou a dominar, principalmente no mercado de jogos, não tem mais esse negócio de exclusividade. Exclusividade é uma coisa que é conceito e é narrativa de canal de guerra de consoles, que o PlayStation teve exclusividade, Nintendo teve exclusividade, o Xbox até o início da geração passada também teve essa exclusividade, mas
Na verdade, com a internet se espalhando para todo mundo e cada vez sendo mais acessível para as pessoas, essa questão de exclusividade acabou. Até porque, né, a guerra de console, na verdade, não é só um console contra o outro console e o exclusivo. É o tempo da pessoa. As empresas agora, donas dos consoles, disputam o tempo do jogador, que não simplesmente só está jogando. Ele está também assistindo um filme, assistindo uma série, assistindo um desenho, assistindo qualquer coisa em outros canais de assinatura, que não necessariamente tem a ver com videogame. Então, o entretenimento, de forma geral, ele disputa o tempo das pessoas sempre. Então, por isso que você falar só de exclusividade é uma puta de uma besteira, entendeu? São pessoas que, na minha opinião, têm uma visão limitada de um mercado, não conseguem entender que o tempo das pessoas é concorrência pura, né? Videogame concorre com máquina de lavar, concorre com novela, concorre com é, qualquer outro tipo de produto no mercado, e as coisas são assim, né? Se interagem, entre aspas, loucamente. E tudo concorre com tudo, né? Você tem tempo, seu tempo de diversão concorre com seu tempo de bater ponto na sua empresa para trabalhar, né? Então, de uma forma mais específica aqui, você pode dizer que videogame hoje concorre com Netflix, concorre com outros canais de assinatura, né? Concorre com o tempo que você dá para sua família, concorre com o tempo que você quer ficar sem fazer nada, concorre com o tempo que você está na academia ou fazendo atividades físicas. Então tudo é concorrência. Então você dizer, colocar um nicho de mercado onde apenas um console, uma empresa tem um console e tem um jogo exclusivo, isso é uma tremenda de uma besteira. Então a concorrência hoje é pelo tempo, não é o produto em si. E isso vem acontecendo mais ainda desde que a internet está mais presente nas pessoas, na geração passada dos consoles, né? 2014, 2015 para frente, e principalmente com essa ascensão das redes sociais, de aplicativos como o TikTok e esses vídeos curtos aí que tomam ainda cada vez mais tempo das pessoas. E quando você fala especificamente de jogos, quem domina o mercado de jogos é os celulares, né? Tem muitas pessoas que jogam nos celulares e nem sequer jogam em PC ou em consoles. Então, essa falácia de exclusividade é uma narrativa que só cabe mesmo a canais de guerra de console. Jogos que antigamente faziam o consumidor comprar o PS5 por conta daquele jogo, já temos na Steam, e muitas vezes mais barato. Eu, particularmente, tenho os mesmos jogos do PS5 na minha Steam, e isso compartilhando com um amigo meu. Então, assim, a gente tem uma família onde alguém comprou, e aí todo mundo dessa família tem acesso, então você acaba ou dividindo o valor, ou até jogando de graça mesmo, dependendo da amizade ali que você tem. De pessoas que compram muitos jogos, e eu tenho esse amigo aí que compra muito jogo, e a gente acaba dividindo ali. Então, quando você pega um PS5, você vai ter ali jogos. Meu, é só você abrir o catálogo, tá? E eu vou deixar um print aqui de uma amiga muito sonista que comentou que estava extremamente caro os jogos, por isso que ela não estava jogando no PS5 dela. E eu mandei isso aqui pra ela. Sim, vende esse PS5 Pod e compra um Xbox Series X, que ainda vai sobrar dinheiro. Porque ela reclamou, né? Beijo, gata, eu não vou comentar quem é, porque você faz conteúdo também. Mas eu falei isso na brincadeira, a gente tem essa intimidade, porque de fato foi o que ela relatou. E quem tem PlayStation 5, se você falar que, nossa, mas eu consigo comprar todos os jogos, que bom, querido, vai lá jogar então. Esse vídeo não. Engraçado ela falar, vende o PS5, compra um Série X e ainda vai sobrar dinheiro. Não vai não. O Série X está muito caro. Tá a partir de R$ 5.000. O mais barato que você acha é 5.200, 5.300. Tem outros que tá chegando a 5.500. Então você vai vender um PlayStation por quanto? Por 2.000? 2.200 no máximo se ele ainda for novo? Porque um PlayStation novo você compra por 3.500, dependendo se é com leitor de mídia física, se não é, né? O PlayStation 5 digital aí o mais barato você consegue encontrar por 3.300. Então não tem, você compra um PS5 digital, por exemplo, por 3.300. E aí você vai vender o quê? Por 2.500, 2.200. Como que você vai vender um PS5, comprar um Série X por 5.000, 5.200, 5.500 e ainda vai sobrar dinheiro? Novo, sem condições. Talvez você compre usado. Só que o usado, agora com um novo na casa dos 5.000, o usado vai estar na casa do 3, 3.500, 4.000, né? Na Santa Ifigênia mesmo, que é uma das lojas
são as lojas mais baratas do Brasil, se não for a loja, uma das lojas, né, que são as mais baratas do Brasil, você acha o Série X usado, seminovo, na casa dos R$ 4.000. Então, Série X hoje em dia no Brasil não vale a pena, não vale a pena, não tem recurso suficiente, embora o Game Pass seja muito bom, tem um bom ecossistema, tem vários jogos em lançamento, não vale a pena comprar um Série X. É muito dinheiro jogado fora. Não há nada nessa geração que faça valer a pena pagar R$ 5.000 em um console. Agora, se o Série X fosse 3.000, 3.500, ali mais ou menos o preço do PlayStation, aí sim valeria bastante a pena. Mas 5.000? Se o Series S está custando 2.200, 2.300 ou 2.500, aí você vai pagar o quê? O dobro do preço praticamente no Série X? Tá maluco, não vale a pena não. Então, mesmo ela brincando aí com a amiga dela de vende o PS5, compra um Série X e você vai ter dinheiro sobrando aí, realmente é uma brincadeira que não vai fazer tanto sentido, né? Série X, além de não valer a pena por esse preço, não vai sobrar muito dinheiro não. Acho que é jogar dinheiro fora, gastar muito dinheiro com um videogame que não vale a pena. Mesmo ele tendo todos os bons recursos que ele tem e entregar o que ele entrega. É pra você, tá bom? Agora eu estou falando de brasileiro. Em geral, que não tem 500, 400 reais pra todo mês um jogo que aparece ali, você paga R$ 400. Todo lançamento R$ 400. Imagina você falando desse tipo de brasileiro e recomendando que a pessoa compre um Série X. Aí realmente está fora de cogitação, né? Porque se o cara não tem condições de comprar um jogo de 400, R$ 500, é, não digo por mês, mas sei lá, a cada 3 meses, 5 meses, 6 meses, sei lá. Você acha que o cara vai ter condições de comprar um Série X por 5.000? Por 5.500? Nunca na vida, né? Mal, mal tô comprando um PlayStation Slim novo por 3.200, 3.300 ou 3.500. Aí que ele não vai comprar mesmo um Série X por 5.000 ou mais. E mesmo usado, comprar um Série X usado por 4.000 ou 4.000 e pouco, tá fora de cogitação. Então, recomendar um Série X no Brasil nesse momento, se você não for colecionador, é, um, é uma besteira. Na minha opinião, é uma besteira e falta de juízo aí. Recomendar esse console do jeito que tá, nesse preço que tá. Que é o que acontece quando se tem um PlayStation 5. Quando você vai para o Xbox, já começa que você tem a oportunidade de pagar R$ 1.000 mais barato. Um pouquinho mais de R$ 1.000, em torno de R$ 1.300 aqui na conta, né? Ó. Pra você ter noção, no Mercado Livre tem aqui ó, um Xbox. Presta atenção que ela tá com o Series S preto na mão, né? Que inclusive é muito bonito esse console, queria ter um, mas ainda é muito caro, então também nem esse preto vale a pena comprar, que é muito caro, é mais de R$ 3.000. Mas ela tá com o Series S, né? E poucos minutos atrás ela tava falando de recomendar um Série X, mas agora ela tá com o Series S e o vídeo é sobre o Series S, mas ela citou o Série X. E assim, meio que não fez sentido, né? Ela falar do Série X aí em um contexto estranho, né? Onde deveria falar mais do Series S. E agora ela tá com o Series S na mão, dizendo que custa R$ 1.000 mais barato do que um PS5. Mas também não se pode olhar somente por esse ponto de vista. Só porque é R$ 1.000 mais barato, não significa que seja melhor. Não significa que vale mais a pena. Você tem que fazer as ponderações entre os dois consoles, verificar o que cada um oferece, e aí sim você faz essa comparação e adiciona essa questão do preço e vê qual que é o melhor custo-benefício. Não dá para simplesmente se apegar a valor, achar que só porque o Series S é R$ 1.000 mais barato, que ele vai ser melhor, que ele vai entregar as mesmas coisas que o outro, né? Mas vamos ver o que ela vai dizer aí sobre esses dois consoles. Vou ver se eu tiro um print aqui. Por R$ 2.200. Comparado. Pronto, tirei print. Comparado com um PlayStation 5. Ah, mas Giovana, vamos lá. Vai ter gente que vai falar da memória. A memória é menor, né? Porque eu acho que o PlayStation 5 é 1 tera, eu não lembro agora. Aqui que tá me aparecendo é de 1 terabyte, tá? Mas vamos lá. 1 terabyte, você acha que compensa quase R$ 2.000 de diferença? Dizendo que, diferente do PlayStation 5, jogos pesados que eu tenho preguiça de baixar, porque às vezes eu quero jogar um jogo e eu basicamente não tô com ele. A pergunta que ela faz, você acha que compensa quase R$ 2.000 por causa de um armazenamento a mais?
Só por isso não. É a mesma coisa que eu falei no preço. Não dá para você dizer que o Series S compensa mais que um PS5 somente porque o Series S é uns R$ 1.000 mais barato que o PS5. São várias coisas que tem que ser analisada. Inclusive, se a pessoa tem ou não uma biblioteca de jogos, se ela tem ou não a preferência por um determinado tipo de controle ou determinado tipo de sistema, né? Qual é a relação que ela teve antes com esses dois consoles, entendeu? Se for uma pessoa nova que nunca teve nenhum dos dois, aí já é uma outra análise e já é um outro. São outras comparações que devem ser feitas. Nunca você deve usar um critério ou outro, né? A questão do preço ou a questão só da memória. Então é só um conjunto de fatores que eu espero que você vai citando aí no vídeo, no decorrer do vídeo, na verdade, né? Baixado e eu não quero esperar. Eu jogo na nuvem através desse carinha aqui. E quando você joga, pelo menos comigo é assim, me fala se com você também é assim. Quando eu jogo com ele na nuvem, eu não tenho fila. Na maioria das vezes eu entro direto no jogo. Isso se chama sorte, né? Todas as vezes que eu fui jogar na nuvem, dependendo do horário, principalmente de noite, entre 7h30, 8 horas da noite, sempre há fila de 5, de 10, de 15 minutos ou mais. No computador eu sinto que eu tenho fila e no Steam Deck também, que tá aqui, que eu também jogo ele, eu tenho bastante fila às vezes, dependendo do jogo, mas na maioria das vezes eu entro com ele pra jogar, pra vocês terem noção. Stalker eu entrei pra jogar porque eu excluí ele. Mais uma coisa sobre nuvem, é uma coisa que eu acho que a nuvem para mim é só para testar jogos. Ela não vale a pena você ter para ficar jogando como se fosse jogar no próprio console com o jogo instalado. A nuvem mesmo é só para testar jogos e mais nada. Né? Essa nuvem está em beta já há vários anos, se eu não me engano, ela começou em 2020, no início da geração desses consoles, e até hoje está em beta, né? Parece que não há servidor suficiente. Eu lembro uma vez que entrou o GTA V lá e que congestionou tudo mesmo. Então eu acho que a nuvem é só para testar. Fora que os gráficos ficam muito ruins, o jogo fica borrado, a tela fica dando aqueles cortes assim, parecendo aquelas televisão parabólica, aqueles aparelhos lá quando no dia de chuva, que fica riscando a tela, cortando as imagens. Então a qualidade é ruinzinha, né? Pode até ser que tenha melhorado um pouco, mas não se compara hoje em dia um jogo que está instalado no seu console e um jogo que está rodando via streaming, via nuvem e vindo de um servidor lá da Microsoft, que sei lá onde é que está esse servidor. Não há comparação ainda nesse momento. Eu acho que nuvem, para você depender exclusivamente dela para jogar como se você jogasse com um jogo instalado, eu acho muita bobagem isso daí. A nuvem é um quebra-galho para você testar um ou outro jogo. No caso, ela fala que tem preguiça de instalar o jogo, eu acho bobagem também, né? Preguiça de instalar o jogo, você coloca aí no seu Series S, você está jogando um jogo, coloca outro para instalar, né? De boas. Até você terminar sua partida naquele jogo, provavelmente, dependendo da sua internet, o outro jogo já instalou, e assim você vai fazendo, né? É uma coisa que eu faço aqui no meu Series S tranquilamente. Eu acho que a pessoa tem uma preguiça de baixar jogo, é meio incoerente, né? Principalmente para uma pessoa que se diz jogar bastante no Xbox. Eu acho meio incoerente, né? Preguiça de baixar jogo para achar uma justificativa para dizer que a nuvem compensa nesse sentido. Não compensa. Acho que ninguém tem preguiça de baixar jogo. Na verdade, as pessoas não querem fazer isso porque se acostumaram com a comodidade de ter vários jogos já baixados e quando você precisa baixar um jogo, é você apertar um botão, escolhe aquele jogo, aperta um botão para fazer o download e você já vai ter um jogo instalado, vai jogar aquele jogo que já está instalado até que o outro seja baixado. Ou você coloca o jogo para baixar e vai fazer outra coisa, se você não tiver nenhum jogo instalado no console. Então, mesmo que a nuvem seja uma alternativa para você jogar, eu acho que ela serve somente para você testar o jogo, para você não baixar à toa. Você baixar e depois experimentar o jogo e não gostar. Aí você joga pela nuvem, porque pelo menos você não vai ficar ocupando espaço de armazenamento ali no seu sistema. Agora, se você realmente quer jogar o jogo e não baixa ele porque tem preguiça, eu acho isso meio incoerente, né? É uma situação que, tipo, para quem joga bastante, jamais pensaria desse jeito. E não que ela, não estou dizendo que ela não jogue bastante, né? Mas esse negócio de preguiça, isso aí, sei lá, para mim não cola, para mim é uma incoerência e não tem nada a ver. Para mim é um argumento que ela está fazendo apenas para defender a necessidade da nuvem, né?
como se fosse comparar a nuvem com um jogo instalado. Então, e simplesmente também para explicar o porquê que o Series S tem pouca memória. Então, sei lá, para mim não fez muito sentido isso daí. Esses dias e não tive fila, eu consegui entrar com mais facilidade. Então, você não precisa necessariamente de ter 1 TB ali disponível. Você pode ter menos, já que o Xbox, quando você... Eu tô pensando numa realidade assim, pessoas que compram consoles e assinam um serviço. Porque se você for comprar o console e não assinar nenhum serviço, aí fica uma decisão um pouco mais complexa, né? Porque você vai ter que pôr na ponta do lápis. Ok, eu não vou assinar nenhum serviço. Estou disposto a jogar somente os jogos gratuitos? Eu tive essa experiência com o PS4 e foi muito desmotivador, porque eram os mesmos jogos o tempo todo. Fortnite e Genshin Impact. Porque todos os outros jogos gratuitos, na minha opinião, no meu gosto de jogos, eram muito chatos para mim, jogando. Tá? Eu gosto de jogar jogo gratuito no Android e no iOS. No console eu não gosto de jogar jogo gratuito porque eu não acho que tem alguns que são legais, outros nem tanto, tá? Joguei muito Genshin Impact, tanto é que é um dos meus jogos favoritos da vida, mas porque era uma opção gratuita, tá? Agora eu estou falando de pessoas que compram um console e vão direto para serviços como Game Pass e PSN Plus. Essa questão de você comprar um console e não utilizar os serviços, não é só questão de ser obrigado a jogar jogo gratuito, não é só essa opção que você tem. Se você não assina serviços, você pode ter um console para jogar os jogos da sua biblioteca que já existe no console, que você trouxe de consoles anteriores, de outras gerações, ou de mídias físicas que são retrocompatíveis com o próprio console. Então, você não vai ficar preso em um jogo gratuito. Se você às vezes não gosta de jogar um jogo gratuito ali no console. Se você não assina serviço, você vai poder comprar ou mídias físicas mais baratas, usadas, né, que podem ser, no caso do PlayStation, por exemplo, de PS4 ou as de PS5, ou você pode comprar no Xbox algumas mídias físicas de 360 que sejam compatíveis com um novo console, ou de Xbox One ou do próprio Xbox Series, né, aquelas primeiras que estavam saindo ainda, e é isso aí. Então você não vai ficar preso somente no jogo gratuito. Então isso aí é uma limitação de visão, né? Porque quem não assina serviço tem essa opção de ou fazer a compra do jogo normalmente, ou utilizar as mídias físicas ou a digital de consoles, né, que já tinham na sua conta das gerações anteriores ou da própria geração do console atual, e não depender somente de jogos gratuitos, né? Mas eu acho que você não assinar o serviço e não aproveitar o que o serviço, seja o Game Pass ou a Plus, tem para oferecer, eu também acho você está deixando de lado um dos maiores, acho que uma das maiores vantagens de você ter videogame hoje em dia. Tá? Hoje em dia você tá vendo ali pro console, vamos pôr o Ultimate, que você vai ter ali nuvem, lançamento, tudo junto. No cartão direto na Microsoft tá R$ 59, mas você também consegue achar gift cards, a TM Games está aí para isso, mais barato, então você consegue pagar menos de R$ 49, dependendo da promoção que você pegar por mês no seu Game Pass. E aí você vai ter essa opção de poder rodar o seu jogo. Uma coisa que ela não fala, né, que você pode ter Game Pass de graça sem precisar de loja nenhuma, sem precisar de nada. Você usa o Rewards, né, que é uma coisa que ela não cita nesse vídeo aí, é uma vantagem do Xbox muito legal. E o Rewards você pega os gift cards de R$ 30. Se você o fazer de domingo a domingo, 20 a 25 minutos no máximo por dia, você consegue tirar R$ 60 todos os meses e renovar sua Game Pass todo mês. Em vez de descontar do seu cartão de crédito, vai descontar da carteira Microsoft. Você resgata os gift cards no próprio console e você tem o Game Pass de graça. Não precisa comprar mais barato em nenhuma loja. Se você quiser mais barato, esse mais barato pode ser de graça, com um desconto de 100%. É só você fazer o Rewards e você não precisa depender de loja nenhuma para pegar o Game Pass mais barato. Na nuvem, você vai ter a opção de jogar todos os jogos de lançamento no dia do lançamento, sim. Todos os jogos que estão saindo em lançamento, que eu citei um pouquinho anteriormente, estão no Game Pass. Então eu joguei sem gastar R$ 1 a mais
além da minha assinatura mensal, no meu Game Pass. Então isso é muito incrível. E não ter aquele desespero, tipo assim, meu Deus, se eu comprar, eu tenho. Porque assim, comigo eu tenho assim, se eu pagar R$ 400 no jogo, eu vou ter que zerar. Eu vou ter que fuçar aquele jogo 100% dele. E eu vou ficar presa naquilo. E quando eu tenho ali o Game Pass, eu sinto menos pressão em ter que zerar um jogo. Afinal, ele tá ali disponível naquela assinatura. Então eu jogo, deixando bem claro que eu zero todos os jogos que eu me proponho a zerar. Sim, na minha Game Tag, tá lá disponível para todo mundo ver. Então, ter o Game Pass não significa não zerar o jogo. Mas sim, não ter a pressão de ter um único jogo e ter pagado tão caro nele que eu só vou ter ele para zerar. Deixando bem, assim, explicadinho. Jogo máximo que eu quero, eu consigo dar uma pausinha nele pra ir num outro jogo, pra dar uma desbaratinada, pra jogar de um jogo diferente, né? Eu gosto. Engraçado, o que ela tá falando aqui pra mim não faz tanto sentido também, por quê? Porque se você tem jogos comprados na sua biblioteca, você não vai ter um jogo só. Se você compra jogos, você vai ter ali uma biblioteca, você vai ter alguns jogos que são comprados. Se você considerar que não existe serviço ou que você não assina serviço e você pode fazer compra de jogos no seu console, você não vai ter um único jogo para jogar. Você vai ter alguns jogos para jogar. Até porque, mesmo que você não assine serviço, você ainda tem as lojas que têm promoções. Então, dependendo do jogo, ninguém está dizendo que você é obrigado a comprar jogo lançamento o tempo todo. Você pode comprar jogos que talvez não estejam na sua biblioteca e que são jogos das gerações passadas ou que jogos que estão em promoção. Não precisa ser lançamento. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, ó, vou mostrar aqui no PlayStation, tá aqui ligado. Eu vou aqui na loja do Play, entro aqui na loja, por exemplo, eu vou aqui para fazer uma pesquisa. Inclusive, eu vou pesquisar aqui Resident Evil, por exemplo. Resident Evil ainda não é lançamento, né? Vai lançar o Resident Evil 9 lá, se eu não me engano, no ano que vem. Então, por exemplo, aqui o Resident Evil vai aparecer aqui na pesquisa. Então, por exemplo, eu tenho Resident Evil 1 aqui, por R$ 83,50. É o remake, né? Da versão lá de GameCube lá, eu acho. Tenho o Resident Evil 3 aqui por R$ 194,50. Tá caro pra cacete esses preços aqui, hein? Resident Evil 5 por 150. Mas tem aqui, ó. Alguns jogos ficam em promoção, outros não, depende muito da época. Então, por exemplo, o Resident Evil 7 aqui tá R$ 100. Já o Resident Evil 4 Remake tá R$ 200. E por aí vai. E tem vários outros jogos, né, que estão por aqui. Vamos voltar aqui. Vamos dar uma olhadinha na loja. Ó, tem aqui GTA por R$ 100. Tem esses jogos que são mais caros, outros jogos mais baratos. Deixa eu ver se eu acho uns joguinhos mais baratos aqui. Se bem que PlayStation não é muito exemplo, né? A loja do PlayStation, os jogos são muito mais caros. The Last of Us, o milionésimo lançamento. Nossa, Red Dead Redemption 2, R$ 300 ainda, tá doido. Bom, aqui não é muito exemplo, porque infelizmente essa loja aqui é bastante cara. Mas vamos supor que, por exemplo, esse Persona 3 aqui, 55% de desconto, R$ 157. Tem alguns jogos que você vai achar aqui que são preços mais acessíveis. Por exemplo, um jogo hoje custa de 350 a R$ 400. Você pega um Devil May Cry 5, por exemplo, por R$ 165. Ou você vai pegar um do jogo por 250 ou 120, que nem tá esse daqui. Então você compra depois de uns meses e ele entra em promoção e você pode comprar. Mortal Kombat 10, vai ter pessoas que não jogou aqui esse jogo ainda, pode comprar aqui por R$ 100, versão de PS4 e por aí vai. Então a gente tem aqui as opções de você ter acesso aos jogos sem necessariamente depender do serviço ou depender de um jogo só. Né? Se você levar em consideração que você está falando só de eu tenho apenas um jogo para jogar e que se eu tenho só esse jogo que eu comprei por 300, 350, R$ 400, eu sou obrigado a zerar ele ou a fazer, sei lá, o 100% dele só porque eu paguei caro. Isso não é uma coisa que, sei lá, faz muito sentido para mim, porque você pode comprar outros jogos em promoção.
Se for na loja do Xbox, aliás, deixa eu só voltar aqui, ó. Eu vou colocar aqui na loja do Xbox para vocês verem. Talvez aqui na loja do Xbox esteja os preços mais acessíveis, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Na loja do Xbox. Xbox normalmente é mais barato, né? Vamos colocar em ofertas aqui, por exemplo. Ó, temos algumas ofertas aqui. Ó, uma apenas para você que aparece, ó. Destiny 2, R$8. Eu nem sei se isso aqui é DLC, se não é. Enfim. Vou dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo que aparece aqui uns preços mais convidativos, ó. 73, 67, R$103. Entendeu? Tem alguns jogos aqui, eu não estou julgando se o jogo é bom ou se é ruim, mas tem opções. Então, o jogo é questão de gosto. Então, você vai ter na loja. Isso aqui não necessariamente você depende do serviço, embora no caso do Xbox, se você tem um Game Pass, você tem um desconto a mais. Porém, aqui sempre tem desconto na loja. Então, você vê ali que tem promoção, economize 70%, termine em 6 dias. Então, tem aqui, ó. Então tem vários tipos de jogos que você pode comprar sem necessidade de ficar pagando 350, R$400. Isso vale aqui para o Xbox, como vale também para o PlayStation, embora na loja Xbox, o Xbox com relação à acessibilidade de jogos é muito mais acessível do que o PlayStation. Mas o PlayStation também tem uns dias que tem as promoções lá que os jogos ficam baratos, né? Então, olha só, tem vários jogos baratinhos aqui que as pessoas podem comprar, experimentar um jogo novo. Então aí depende do gosto da pessoa, né? Então essa daqui é a loja do Xbox, né? Dá pra ver muito mais coisas aqui, mas eu vou me abster aqui, né? E vou continuar aqui com o vídeo dela. Vamos lá. Jogar jogos diferentes ao mesmo tempo, né? Então, se eu tô com um FPS aqui, aí eu tô com um RPG ali, um de aventura, sabe? Diferente. Então, não tenho toda essa pressão. Coisa que quando eu comprei o meu Hogwarts Legacy, além de só ter ele na época para jogar, tinha ele e Star Wars. Era ele que tinha, né? Então eu ia explorar até a última gota do jogo. Não foi caro, R$300 na época, né? Então... Mas aí você está considerando só jogos lançamentos, jogos de 300, R$400. Então, você tem que considerar também que, eu não sei, você tem biblioteca do console anterior que você tinha, e agora você tem uma biblioteca maior no console Series S que você tem hoje. Entendeu? Tem que considerar também que você pode jogar jogos que você já jogou uns anos atrás e você pode continuar jogando esses jogos. Jogar eles de novo, revisitar, relembrar esses jogos. E não você simplesmente comprar um jogo novo por R$300 e você ser escrava daquele jogo lá e ficar só naquele jogo porque você pagou R$300 e ficar só nele. Nada a ver isso daí, entendeu? Então, mesmo que você não tenha o serviço, você tem promoções na loja hoje em dia, está bem acessível. Você pode comprar esses jogos e pode revisitar os jogos da sua biblioteca ou mídias físicas de gerações anteriores que ainda funcionam nos consoles de hoje em dia. Então, tem várias maneiras de se jogar, inclusive trocando de console, né? Você pode até jogar num console um pouquinho mais antigo, porque você também não vai depender somente de um console, né? Caso você queira realmente opções diferentes de jogos. Então, se você agora realmente tem somente um dos consoles dessa geração atual, ainda assim tem essas possibilidades as quais eu falei. Entende? Então, pensando nisso, quando você tem um Xbox, você tem uma gama muito grande de jogos dentro da plataforma da assinatura do Game Pass. Vai ter gente que vai falar, ai, como que é que o pessoal fala? Mendigo Pass. Gente, desculpa, mas assim, eu tenho que pagar para poder ter aqueles jogos. E eu acho muito mais vantajoso ter uma leva de mais de... Bom, essa questão de mendigo pass é coisa de idiota, né, de guerra de consoles, e gente que simplesmente quer hatear o Game Pass. Essa questão de ter que pagar, não, você não precisa pagar. Se você pegar o Rewards, você consegue ter o Game Pass de graça. Eu tenho há mais de 2 anos já Game Pass de graça só através do Rewards. Eu pego os gift cards dos valores correspondentes à assinatura, todos os meses ela é renovada automaticamente.
a minha carteira Microsoft está lá com um valor suficiente para renovar automaticamente no mês seguinte o meu Game Pass. Então não há necessidade de pagar nenhum centavo enquanto existir o Rewards, enquanto existir essa possibilidade de você conseguir os pontos para trocar pelo Game Pass, né, pelos gift card e trocar esse valor pelo Game Pass. O dia que tirar isso é uma outra conversa, mas por enquanto sim, pode ser de graça sem pagar nenhum centavo por isso. 400 jogos por R$ 60 ou até mesmo R$ 49 se você compra na ATM ou um gift card em geral, do que eu pagar um jogo por vez. Sem falar que a sua Play Store aumentou o valor dos jogos, né? Que foi um dos motivos que aumentou geral, tá? No Xbox também teve aumento de várias coisas e o Game Pass vai aumentar aí. Tem boatos e eu acredito que realmente vai aumentar aí. Eu espero que aumente um valor não muito alto para que ainda vale a pena, porque eu acho que mesmo R$ 60 vale a pena por tudo que você tem. Mas também não vamos poder, né, dar uma exagerada aí, dar uma segurada. Mas todos os consoles tiveram aumentos significativos em suas lojas, tá? Que foi um dos motivos que me fez vender o meu Nintendo Switch para ter um console que é o Steam Deck. Só não peguei um ROG Ally porque não estava dentro do orçamento, né? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, né? Eu não vou fazer o react todo do vídeo dela, eu parei no minuto 12:34, só pontuando essa última coisa que ela falou, né? Embora a loja do Xbox tenha mais vantagem porque os preços são mais baratos e os jogos são mais acessíveis, na loja do PlayStation você também tem promoções de tempos em tempos. Infelizmente o PlayStation é mais caro de você adquirir o jogo, mas ainda assim, para quem realmente quer viver de PlayStation e tem a biblioteca do console e quer continuar no console, sim, você não tem a obrigação de ficar pagando 300, 400, 500 reais no jogo. Você pode comprar em promoção, às vezes você não vai ter no primeiro dia, no dia do lançamento, depois de alguns meses, se você esperar, você pode fazer essa compra. Ou se você vai comprar em lançamento ou mesmo em promoção, você tem também a vantagem de parcelar na loja do PlayStation em até 4 vezes no cartão de crédito, coisa que não tem na loja do Xbox. Mas, assim, dá para você sim ter os dois videogames. Quem prefere ter um só vai ter a preferência dele. Se a pessoa prefere mais PlayStation, eu acho que ela tem que reconhecer que o Xbox é muito mais acessível para jogos, porém, ela pode viver de PlayStation tranquilamente, né? Vai ter algumas desvantagens, vai ter algumas vantagens. A mesma coisa para o Xbox. E de forma geral, eu entendi que o vídeo dela, né, ela faz uma defesa em relação ao Xbox, falando que vale muito a pena. Concordo com ela, né? E ela vai discorrer um pouco mais sobre esse assunto durante os outros minutos que tem no vídeo dela. Mas para mim aqui já é suficiente, né? Eu só quis pontuar algumas coisas que ela falou aqui, né, de que tem que tomar cuidado em algumas coisas que você considera. Você não pode olhar só questão de preço, só questão de jogos, né? Existem vários fatores que fazem com que uma pessoa fique ou não em uma plataforma, né? Não depende só de preço, mas também de preço, também depende do gosto pessoal das pessoas, do tipo de sistema que ela está acostumada, fatores como a biblioteca de jogos, o histórico que a pessoa teve com esse console ou com esse sistema de jogos aí anteriormente, se teve ou se não teve, então são vários fatores. A minha opinião geral aqui é o seguinte, eu concordo com ela que o Xbox é muito mais acessível para jogos, né? Principalmente ela fala ali de que você pode pagar um valor menor, né, do que o normal do Xbox em uma loja lá que é patrocinadora do canal dela, mas eu posso dizer que você pode não pagar nada, né, fazendo através do próprio Rewards no próprio Xbox, no próprio console. E isso realmente não tem preço. Você aproveitar um Game Pass bom do jeito que ele é sem pagar realmente nenhum centavo por isso. E no PlayStation você tem do jeito que dá ali nas promoções, dividindo no cartão, e cada um vai ter então a sua escolha, mas eu acho que o PlayStation não acaba não sendo um console inútil, ele é um console que tem umas desvantagens em relação ao Xbox, principalmente na questão da acessibilidade dos jogos,
mas eu concordo com ela, né, que obviamente o veredito final dela do Xbox aqui sim vale a pena, até porque ela joga o Xbox, ela comprou um Xbox aí há um tempo e está jogando os jogos dele, inclusive ela está jogando jogos retrô, né, que estão ali do 360, no Xbox Game Pass lá, então, assim, ela está aproveitando bastante lá o console e é isso aí, tem que aproveitar mesmo, então o veredito dela ali vai ser que vale muito a pena comprar o Xbox, concordo com ela, né? Vocês podem assistir o vídeo inteiro lá no canal dela, só quis mesmo pontuar essas coisas aí, e desse momento que eu parei à frente, não tem mais nada assim de tão relevante que eu possa fazer alguma pontuação. Então, eu vou encerrando por aqui e nos vemos então no próximo vídeo.